Boa noite. Vamos falar hoje sobre direito administrativo. Vamos falar sobre o conceito, a evolução histórica, as fontes, o método e critério interpretativo, relação com outros ramos do direito. O conceito de direito administrativo pelo professor José dos Santos de Carvalho. Ele diz que é um conjunto de normas e princípios que, visando sempre o interesse público, regem as relações entre as pessoas e órgãos do Estado e entre este e a coletividade, a quem deve servir, visando sempre o interesse público. Já o professor Eli Lopes Meireles, ele traz a definição do direito administrativo como um conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e atividades públicas, tendentes a realizar concreta, direta e indiretamente os fins desejados pelo Estado. Já o conceito de direito administrativo, segundo a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, ela diz que é o ramo do direito público que tem por objetivo os órgãos, os agentes, as pessoas jurídicas, administrativa, que integram a administração pública e a atividade jurídica não contenciosa. Exerce os bens que ele utiliza para a consecução de seus fins de natureza pública. O conceito de direito administrativo. A finalidade do direito administrativo é proteger o interesse público. Não se deve confundir interesse público com interesse estatal, já que o Estado atua limitando atividades individuais e coletivas. O Estado não é o fim em si mesmo. O Estado existe para alcançar o bem comum, de modo que os direitos administrativos conectam o interesse estatal para que alcance o interesse público. O interesse público, segundo Álvaro Lazarim, o papel do Estado é fazer convergir os interesses particulares para o interesse público, de modo de se alcançar o bem comum, seja pela imposição dos tributos, pelo exercício do poder de polícia, em relação e regulações de toda a natureza. Segundo José dos Santos Carvalho Filho, o direito administrativo é o conjunto de normas e princípios que, visando sempre ao interesse público, regem as relações jurídicas entre as pessoas e os órgãos do Estado, e entre os órgãos do Estado e a coletividade a que devem servir. Critérios definidores do direito administrativo. Critério francês das relações jurídicas, do serviço público, do teleológico, hierárquico orgânico, residual italiano. Vamos falar um pouquinho sobre o critério francês. Centra no estudo das normas jurídicas do atos complementares, também chamado de critérios legalista, exegéticos e empírico. Das relações jurídicas. Centra no estudo das relações jurídicas entre a administração e o administrado. Do serviço público. Centra no estudo das atividades atendidas como serviço público. Teleológico. Centra no estudo da atividade que o Estado desempenha para atingir o seu fim. Hierárquico e orgânico. Direito constitucional estuda a órgãos superiores do governo e o direito administrativo, os órgãos inferiores da administração pública. Residual italiano. Centra
no estudo do poder executivo, apenas incluindo as atividades administrativas do legislativo e judiciário. Todas essas teorias influenciam os autores no momento de definir o que é direito administrativo. Relações do direito administrativo. Exemplo de regulação de direito administrativo. Relação entre a administração e as pessoas da respectiva administração indireta, Secretaria da Justiça e PROCON. Relação entre o Estado e os particulares, participantes de uma licitação. Há um vínculo específico com a administração. Relação entre o Estado e a coletividade, quando concretiza o poder de polícia, sem a necessidade de vínculo específico. Seja qual for a relação, porém estará sujeita a um regime próprio e específico, o regime jurídico administrativo, o direito público, sempre com embasamento constitucional. Relações do direito administrativo. Conexão do direito administrativo com outros ramos, com o direito constitucional. Os princípios constitucionais da administração pública estão na Constituição Federal de 88. O direito administrativo é o lado dinâmico do direito constitucional. Carvalho Filho. Na Constituição Federal de 88 estão os limites do Estado, artigo 5º, regime dos servidores públicos, concessões. Com o direito processual. Com o direito processual, o direito administrativo se relaciona uma vez que o processo administrativo da administração pública em litígio judicial necessita seguir as regras de ampla defesa, do contraditório, do duplo grau de jurisdição. Com o direito penal, crimes contra a administração pública, conceito de funcionário público para fins penais, lei de abuso de autoridade, além das normas penais em branco, preenchida por decreto administrativo, lei de drogas, estatuto do desarmamento. E as relações do direito administrativo, conexão do direito administrativo. Também com o direito tributário, há matérias conexas e relacionam. Uma delas é a que autoriza o poder público, o exercício do poder de polícia, atividade tipicamente administrativa e remunerada por taxas, do Código Tributário Nacional. Direito do trabalho. Se conecta com o direito administrativo por meio de normas regulamentadoras da função fiscalizadora das relações do trabalho, estão integradas no direito administrativo e também ao Estado. A administração é permitido o recrutamento de servidores pelo regime trabalhista aplicando-se CLT. Com o direito civil e empresarial, que trazem as regras gerais dos contratos e também com o direito urbanista, que objetivando o estudo de pesquisa e ações de políticas urbanas contém normas tipicamente do direito administrativo. Poderia até mesmo dizer sem receio de errar que se trata do verdadeiro subsistema do direito administrativo, o Estatuto das Cidades, Lei 10.257, de 10 de setembro de 2001, dispõe sobre vários instrumentos próprios desse ramo, como as licenças, as obrigações urbanísticas, o estudo prévio de impacto de vizinhança. Então, pessoal, um pouquinho de direito administrativo, um pouquinho de noções para vocês. Tá bom? Muito obrigado aí, se inscrevam no canal, Márcio Marçal, beleza? Um abraço, valeu, tchau, tchau. Só recapitulando, então, o direito administrativo, noções de direito administrativos, né? Onde vamos falar dos conceitos e evolução históricas, fontes, métodos e critérios interpretativos, relações com outros ramos do direito. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado aí pelo apoio. Não esquece de se inscrever no canal, deixar um like, acionar o sininho, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau.